Olá, está começando União Brasil. Idosos têm 12 vezes mais chances de morrer por conta da dengue. Você vai ver que com a nova lei das domésticas, que continua dividindo opiniões no Brasil, mais profissionais estão buscando qualificação na área. A Corregedoria Nacional do Ministério Público vai realizar inspeções nos Ministérios Públicos Estaduais e da União. Em Fortaleza, a população da Aerolândia pede apoio da Prefeitura para a revitalização do mercado do bairro. O Ceará é o 6º estado brasileiro em analfabetismo. Vamos ver como foi a meia maratona que fez parte da comemoração dos 287 anos de Fortaleza. Esses e outros assuntos agora no União Brasil. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. Apesar das poucas chuvas no Ceará, todo dia é dia de combater a dengue. Você vai ver agora que um estudo do Ministério da Saúde aponta que idosos chegam a ter 12 vezes mais chances de morrer da doença. No primeiro trimestre deste ano, segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes por causa da dengue aumentou 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 132 contra 117 em 2012. Em relação aos pacientes com suspeita, outra preocupação. Nos primeiros 3 meses de 2012, foram pouco mais de 190 mil. Este ano, mais de 700 mil suspeitas. O que chama mais atenção quanto às mortes é o número de idosos que morreram nos 3 primeiros meses deste ano por causa da dengue. 42% dos casos fatais da doença foram de pessoas com mais de 60 anos. A imunidade começa a diminuir, a partir de 60 anos de idade, e particularmente se a pessoa for sedentária ou tiver uma doença crônica. Porque os idosos geralmente têm uma hipertensão, têm algum problema hepático, têm algum problema renal, problema cardíaco. Então tem o que nós chamamos de comorbidade. E tem, além da doença infecciosa, teria uma doença de base que favorece a que se agrave o seu quadro. Este médico emergencista chama atenção para os primeiros sintomas da dengue. O paciente fica muito acamado, ele fica muito adinâmico, ou seja, ele não tem ânimo para trabalhar, para estudar, para fazer suas atividades do dia a dia. Apresenta febre, muita dor periorbitária, reto-orbitária, aquela dor que o paciente fala, eu estou com muita dor nos olhos, não consigo nem abrir os olhos, Às vezes pode vir associado de náuseas e vômitos, Também com quadro diarreico também. E aí o diagnóstico da dengue em si só vai ser feito com a sorologia depois do 7º ou 8º dia. Segundo ele, a hidratação e os medicamentos corretos podem conter o avanço da doença. O que faz um paciente a óbito é a desidratação, porque o vírus ele libera uma toxina que lesa a parede do vaso. E aí essa lesão faz com que o paciente perca muito líquido para o terceiro espaço, que a gente chama, e o paciente, ele perdendo esse líquido, ele desidrata muito. E quando ele desidrata, ele morre por desidratação. O número de casos da dengue em Fortaleza diminuiu este ano, mas no interior do estado o que preocupa é a seca, que faz com que as pessoas precisem acumular água, o que pode aumentar a proliferação do mosquito. Por isso, todo cuidado é pouco. Todas as pessoas têm que tomar medidas de proteção na sua casa, limpar a caixa d'água, telar, se possível, a sua caixa d'água, limpar o quintal, acondicionar corretamente o lixo. Então são cuidados gerais que todo mundo tem que tomar para proteger a si e a sua família. E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em todo o país, cerca de 65 mil postos de saúde estão disponibilizando as doses da vacina. A meta é imunizar mais de 31 milhões de pessoas que fazem parte dos chamados grupos prioritários. As gestantes, os idosos com mais de 60 anos, as crianças entre 6 meses e 2 anos, os profissionais de saúde, índios e a população carcerária e os doentes crônicos. Este ano, mulheres no chamado período de puerpério, até 45 dias após o parto, também vão receber a dose. A campanha segue até o dia 26 de abril. Serão distribuídas cerca de 43 milhões de doses que este ano protegem contra os seguintes subtipos de influenza, do tipo A, H1N1 ou gripe suína, também do tipo A, H3N2 e do tipo B. Todos nós temos que cuidar também da nossa saúde mental e da nossa alimentação. Isso foi tema de uma mesa redonda na programação da Semana da Saúde, promovida pelo SEST Senat em Fortaleza. Acompanhe aí.
Foram 8 dias para celebrar a saúde. Em 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Mas em Fortaleza, o SESC Senat resolveu prolongar a data. Durante toda essa semana, todas as atividades que nós desenvolvemos, que hoje se encerra, a gente acredita que foi muito satisfatório. Conseguimos atingir o nosso objetivo, que é conscientizar as pessoas para que cuidem da saúde. No encerramento, uma mesa redonda. Alunos, funcionários e pessoas ligadas à instituição discutiram e aprenderam sobre saúde mental e hábitos alimentares. O tema da saúde mental hoje é um tema muito em voga, porque envolve não só aqueles que estão adoecidos, mas aqueles que estão em algum sofrimento. Hoje a gente entende que a questão da saúde ela integra aspectos físicos, aspectos emocionais, aspectos sociais e aspectos até espirituais. Abordando uma alimentação saudável para essas pessoas que trabalham nesse setor que realmente é bem estressante, que necessita de ter realmente um acompanhamento nutricional. Então a alimentação hoje em dia ela está muito vinculada à prevenção de doenças. Foi isso que foi abordado aqui no nosso encontro. Encerrando essa Semana da Saúde, o SESC Senat não ficou apenas no debate. Serviços básicos como medição de pressão, teste de glicemia, vacina contra a hepatite e até mesmo maquiagem foram prestados a todos que participaram do evento. Porque às vezes a pessoa não tem tempo de ficar indo no posto, tomar a vacina, Então aqui pega todo mundo junto. A população dos Estados Unidos vive mais um momento de pânico. Agora há pouco, 2 explosões durante a maratona de Boston deixaram 23 pessoas feridas e 2 vítimas fatais. O Itamaraty aqui no Brasil nos deixou um pouco mais tranquilos. 131 brasileiros corriam durante a maratona, mas nenhum deles se tornou vítima. Foi confirmada também a informação que outras bombas foram encontradas no perímetro próximo, onde estava a chegada da maratona e que não foram explodidas. A maratona, você sabe, é uma das mais tradicionais do mundo, acontece desde 1897 e já estava na sua 117ª edição. Você vê agora imagens do momento durante a explosão. A informação que se tem é que algumas pessoas tiveram, inclusive, alguns membros amputados no momento da explosão. Como eu disse, foram 23 pessoas feridas, dentre elas 2 pessoas mortas. Com a nova lei das domésticas, empregados e empregadores ainda estão se adaptando às novidades. Há opiniões diferentes sobre a lei, mas a verdade é que, com os novos direitos e deveres da categoria, muitos empregados domésticos estão buscando qualificação profissional. Quando Glória precisou contratar uma empregada doméstica há alguns anos, percebeu que havia falta de preparo por parte das profissionais. Depois de amadurecer a ideia, decidiu criar um curso em Fortaleza especializado para a classe. Ela vai conhecer primeiro, certo, a história da empregada doméstica que a maioria não conhece. Ela vai conhecer o perfil da casa que ela vai trabalhar, que elas não sabem o perfil, é a primeira coisa. Saber como atender um telefone, como atender um interfone, ter boas maneiras, educação, a sua higiene própria. Certo? Cozinhar básico, certo? O arroz e o feijão, tem uns que não sabem fazer e nem quer aprender. Qualificação necessária, já que agora a expectativa é de uma maior exigência por parte dos patrões. Com a aprovação da PEC para trabalhadores domésticos, ficou caro contratar alguém. A casa virou uma espécie de empresa. Ponto eletrônico domiciliar, uma ideia estranha, mas que pode se tornar real em pouco tempo, já que agora as empregadas terão que prestar conta dos seus horários, como de entrada, saída e também intervalo de almoço. Essa é inclusive uma garantia para os patrões, caso a contratada haja de má fé. Essa lei, ela mexe com um fundamento basilar do emprego doméstico, que é a confiança. Ela quis passar a tratar o empregador doméstico como se uma empresa fosse. E quebra um pouco essa confiança, porque, como você disse, como é que esse empregador vai ter a certeza que aquela doméstica que está em casa sozinha o dia todo, ela trabalhou aquele horário ou não? Será que a população aprova as mudanças? Eu acho que vai complicar, vai ser mais difícil, porque só quem vai poder atribuir todos esses itens que eles propõem, muita gente não tem condição. Acho que vai ser bom.
Vai melhorar muito, porque vai ter tempo, né? O horário de almoço, não vai ter que fazer tudo correndo, vai ser bom. Elas têm que ter o direito delas também. Eu acho que chegando ao entendimento de patrão e empregado, dá para conciliar uma coisa com a outra. As opiniões são quase sempre divergentes, mas para a professora, as mudanças vieram para melhorar a profissão. Com essa nova mudança, tanto vai ajudar o perfil da empregada doméstica, o pensamento dos patrões, porque tem muitos ainda que são muito severos com as empregadas domésticas, certo? Então elas vão ver que vão ser uma profissão valorizada. Para quem já tem um contrato antigo e deseja refazer a proposta na intenção de diminuir o valor do salário, o advogado explica. Ele não vai poder demitir para readmitir o mesmo empregado. Se ele quiser demitir, ele vai ter que demitir e contratar outro, e aí com novas condições de contrato de trabalho diferenciadas. O jornal britânico Financial Times publicou no domingo uma reportagem que ironiza o impacto que a alta do preço do tomate no Brasil tem causado à economia brasileira. A publicação ainda insinua que, apesar de a presidente Dilma Rousseff estar entre os chefes de Estado mais populares do mundo, suas chances de reeleição no próximo ano estão sendo desafiadas por um oponente formidável, o humilde tomate, segundo as palavras da matéria, que diz que o produto é tão sensível no Brasil como a cebola na Índia, em razão de status de alimento básico. A publicação ainda menciona que, apesar da taxa de inflação do Brasil permanecer bem abaixo do que a de outros países emergentes, como a vizinha Argentina, onde está em 24% no mês passado, o índice chegou a 6,59%, rompendo com a meta do Banco Central de 4,5%. O Financial Times citou ainda as piadas sobre o preço do tomate que ganharam o país, com consumidores dizendo que teriam de começar a pagar por eles em prestações. Você vai ver agora a situação do mercado do bairro Aerolândia, aqui em Fortaleza, que é tombado pela Prefeitura da capital desde 2008, mas está em ruínas. Dos 50 boxes, apenas 3 continuam funcionando. Dona Miriam ainda tem um box no mercado da Aerolândia. Restaram apenas 3 para contar a história deste prédio tombado pela Prefeitura de Fortaleza desde 2008. Mas os moradores do bairro estão otimistas quanto à reforma do local, prometida pelo Executivo Municipal. Agora tem mais fé, né? Depois que o prefeito foi lá, porque nós precisávamos era de um prefeito olhar. Como ele viu, agora vai para frente. E foi realizada nesta segunda-feira, dia 15 de abril, uma audiência pública na Aerolândia para discutir o projeto, que ainda aguarda recursos do governo federal para ter início. Nós temos um orçamento de 4,5 milhões. Esse projeto, esse dinheiro, nós estamos buscando esse dinheiro junto ao governo federal, já está bem adiantado esse processo. E dependendo do que for demandado da população, né, dos usuários e dos moradores do entorno, nós vamos ter um ajuste nesse orçamento. O projeto da reforma foi apresentado à comunidade. O mercado, por enquanto, segue com rachaduras, sujo, com a estrutura visivelmente comprometida. A ideia que nós queremos é restaurar um patrimônio histórico da cidade de Fortaleza. Para além de um espaço de vendas, o mercado da Aerolândia deve servir como equipamento de cultura e que atenda às necessidades do entorno do bairro da Aerolândia. A seguir, o Ceará é o 6º em analfabetismo entre os estados brasileiros e a Corregedoria Nacional do Ministério Público vai inspecionar os ministérios públicos estaduais e da União. União Brasil está de volta e, como sempre, você pode participar ao vivo, dando a sua opinião pelo telefone 3486-1721, código de área 85 aqui em Fortaleza, e também pelo Twitter. No seu comentário, cite o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. Olha só, 6º lugar é a colocação do Ceará no ranking dos estados com maior índice de analfabetismo no Brasil. Como os especialistas avaliam esses números? A gente confere nesta matéria. A educação está funcionando, pelo menos é o que acreditam alguns estudiosos. Para o sistema produtivo, a escola está dando certo. O sistema produtivo não precisa de educação de qualidade para todo mundo. Se assim for, fica complicado entender esta forma de funcionamento.
principalmente no estado do Ceará, onde o índice de analfabetismo chegou perto dos 20%, inferior à média nacional, de pouco mais de 9%. É um desastre a nossa educação. Você vê que nós temos o dobro da média nacional com respeito aos índices de analfabetismo, muito ruins para o nosso estado, muito ruins para uma sociedade pobre como a nossa, nós estamos no Nordeste. Enfim, o ensino superior de nível estadual, mantido pelo governo do estado, é um desastre. Basta você visitar a UES e verá o desastre instalado naquela instituição. Então nós temos um descaso total. Com esses números, o Ceará alcançou a 6ª posição entre os estados com maior índice de analfabetismo, à frente de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Ceará alerta para as melhorias, mas admite que os números são alarmantes. O Brasil investe um pouco menos do que 5% do PIB em educação. O Chile já investe mais. O governo tem que investir mais na educação. Essa consciência cresceu, mas o que eu acho que ela tem que ser... O processo tem que ser acelerado para poder chegar um pouco mais. Essas melhorias não convencem este especialista, que acredita que a situação poderia estar bem melhor e que mesmo as escolas profissionalizantes têm um propósito certo. Ainda se trata muito mal os professores, ainda as escolas são muito mal aparelhadas e muito mal equipadas. Os governos operam no limite das exigências do sistema produtivo. Entre outras coisas, não haverá emprego para todo mundo. Preocupante. De hoje até o dia 19 de abril, a Corregedoria Nacional do Ministério Público vai realizar inspeções nos Ministérios Públicos Estaduais e da União. Veja aí. A inspeção começou nesta segunda-feira. A Controladoria Nacional do Ministério Público já inspecionou 13 estados. Agora é a vez do Ceará. Até o final desta semana, as sedes das instituições do Ministério Público, sejam federais ou estaduais, passarão por inspeções quanto ao funcionamento dos serviços administrativos e funcionais. Estamos aqui com a equipe de inspeção em todos os ramos do Ministério Público da União e no Ministério Público Estadual. Isso é uma determinação constitucional de que o Ministério Público deve prestar um trabalho à sociedade, mas de forma transparente, e deve prestar conta como esse trabalho é realizado. Sobre a proposta de emenda constitucional número 37, que pretende limitar o papel do Ministério Público, tirando do órgão o poder de investigar, o corregedor considera que a sociedade será a mais prejudicada. Eu entendo que aí só quem tem a perder com essa PEC é a sociedade brasileira, mais ninguém. Quanto mais órgãos fiscalizadores atuarem em defesa da sociedade, eu acho que é bom para a sociedade, é bom para o Brasil. E a Corregedoria fará atendimento ao público de terça a sexta-feira aqui em Fortaleza. O horário é de 9h30 da manhã às 5h30 da tarde, com intervalo para o almoço de meio-dia às 2h30 da tarde. Na terça-feira, será na sede do Ministério Público Estadual. Na quarta-feira, no Ministério Público Federal. Na quinta, no Ministério Público do Trabalho. E na sexta-feira, no Ministério Público Militar. Atenção, você que gosta de ajudar e está cheio de coisas que não usa mais em casa. O projeto Emaús de Maracanaú, pertinho de Fortaleza, começou hoje uma campanha para receber doações. Podem ser roupas, calçados, eletrodomésticos, mobília, impressoras, monitores de computador, tudo que você puder doar. Veja só. Quem tem material sobrando sem utilização em casa pode doar para o Emaús. A instituição sem fins lucrativos tem como objetivo combater a fome e a miséria no mundo com atividades sociais realizadas com o dinheiro arrecadado dessas doações. Esse material chega até a nossa casa, nós reformamos o que dá para reformar, colocamos no bazar que acontece todos os sábados de 8 a meio-dia e a verba arrecadada é revestida para projetos sociais e para os gastos funcionais da casa. No local, é possível encontrar peças de roupas de 10 centavos a R$10. Porém, as doações estão diminuindo e uma campanha será feita para tentar sensibilizar a população. A gente vai realizar essa campanha que se chama Emaús na Praça, onde nós estaremos ali na campanha na Praça da Correia, mais conhecido como Bosque das Flores, ali no cruzamento da Avenida Parintão Tomás com desembargador Moreira.
do dia 15 até o dia 27 de abril, onde você também, já que você que não pode ligar ou não tem tempo de ligar, é só deixar lá que nós estaremos lá durante esse período. O esperado é que a campanha seja um sucesso e muita gente ajude. Eu acho aquilo que não é de utilidade, né, é importante a doação para as mais necessitadas, né? Às vezes roupas usadas, objetos usados, né? E é importante manter essa campanha para que isso seja levado adiante, né? Eles têm um trabalho muito bonito, tirando pessoas das drogas, inclusive, e isso é muito importante. O caminhão do Projeto Emaús está na Praça das Flores, que fica na esquina entre as avenidas Desembargador Moreira e Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza. As doações serão recebidas até o dia 27 de abril. E quem quiser levar a sua doação diretamente à sede do Projeto Emaús, anote aí o endereço. Rua Tomás Gonzaga, número 226, no bairro Cristo Redentor. Os telefones para contato são 3282-2543 ou 3286-5180. Dentre tantos eventos que comemoraram os 287 anos de Fortaleza no fim de semana, foi realizada uma meia maratona logo no início da manhã de domingo. Acompanhe. Foram 7.500 inscritos para a Meia Maratona de Fortaleza em sua 11ª edição. O objetivo este ano era comemorar os 287 anos da capital cearense. É uma grande festa que marca o atletismo hoje como a maior prova do Norte e Nordeste, conforme declaração da Confederação Brasileira de Atletismo. E o Exército estava presente, fazendo demonstrações com cães e equipamentos de guerra. Com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros. Os atletas chegaram bem cedo e a largada foi feita antes das 7 horas da manhã. Mas também, com o calor que fazia em Fortaleza, mais de 30 graus, a maratona tinha que começar cedo mesmo. E um alongamento antes da corrida é obrigatório. Ele faz um trabalho de alongamento fisioterápico esportivo, preparando eles para a atividade funcional. Joelho, tornozelo, quadril, coluna, os membros, para que eles desenvolvam bem. Logo depois, eles vêm e fazem todo um trabalho, tirando as dores da coluna, de osteopatia, quiropraxia, técnicas específicas, pesando, medindo, trabalhando com bola, com pilates, solo, para que eles possam relaxar, liberar, colocar aquela atenção. E os corredores levaram toda a família para a competição. Nosso futuro está representado aqui, incentivando o esporte. E eu acho que o esporte é o que afasta as crianças das drogas e de outros hábitos ruins. E entre os competidores, testemunhos de uma vida mais saudável com a prática de esporte. Eu melhorei totalmente minha vida depois que eu comecei essa atividade física. Depois do intervalo, o espetáculo que fez a alegria de quem passou pelo Mercado São Sebastião no fim de semana é já já. Voltamos. Neste fim de semana, quem passou pelo Mercado São Sebastião em Fortaleza, em meio a frutas e verduras, pôde assistir a um espetáculo de teatro a céu aberto, com direito a muito riso. Veja só. O espetáculo La Perseguida é uma mistura de teatro e circo e não precisa de uma mega estrutura teatral, apenas uma cadeira, música e o talento do ator. É um espetáculo de fácil acesso e totalmente adaptável para espaços alternativos. Então a gente já vem circulando por várias cidades do Brasil e fora também para esses tipos de espaço. Ele chegou em meio à multidão, quase despercebido. Se bem que com esse cabelo, essa maquiagem e a roupa, fica difícil não chamar a atenção. O espetáculo faz parte do projeto Palco Giratório, do Serviço Social do Comércio do Ceará, SESC. A escolha do Mercado São Sebastião é estratégica. O local fica lotado aos domingos. A gente achou extremamente interessante pela proximidade que tem, além de física com o SESC, mas que a gente também pudesse levar essa realidade cultural num ambiente que não é
propício à cultura. A peça é voltada ao público infantil. Fátima não desgrudava o olhar um só minuto do palhaço. Muito bom ficar aqui, ficando muito engraçado ele. E os adultos também gostaram do espetáculo. É interessante porque ajuda as crianças a se distrair, né? A gente também, a gente não costuma ver na rua e tudo. Que bom, né? Olha só, segundo dados do Ministério da Cultura, o Brasil é composto por apenas 50% de leitores, ou seja, aproximadamente 82 milhões de brasileiros. E este é um número muito baixo, principalmente se considerarmos a média de livros lidos, que costuma ser de 2 por pessoa. Por isso, algumas escolas se preocupam e fazem projetos de incentivo à leitura. Leitura também é alimento, só que de imaginação, conhecimento, absorção de conteúdo. E como todo hábito, este também deve começar desde cedo. Além de você dar a condição à criança dela desbravar uma série de universos, né, porque através da leitura ela tem essa condição, ela vai desenvolver a questão da criatividade dela, ela vai desenvolver o senso crítico, ela vai no futuro conseguir ter uma escrita mais elaborada. No Brasil, o número de leitores é muito pequeno. Apenas metade da população lê. E para as escolas, esse é um assunto preocupante, já que são as principais incentivadoras do ensino e da cultura dos cidadãos. Esta creche desenvolve um projeto entre os alunos de todas as idades, desde o berçário até o primeiro ano do ensino fundamental. Eles levam para casa para poder estar lendo junto no momento de prazer, de descontração com a família, vão fazer também uma atividade relacionada a esse livrinho e quando retornam na segunda-feira, eles vão partilhar com os colegas em sala de aula o que foi que leram, se gostaram da história, vão fazer o reconto dessa história. Fabíola considera o projeto fantástico. Diz que para o filho dela, ler não é um dever, e sim uma atividade prazerosa. É divertido, até porque na segunda eles vão falar sobre o livro. Como foi o livro, o que gostou, o que não gostou. E olha só como diante dos livros as crianças ficam concentradas. Você gosta por quê? Porque é legal os livros. Eu acho muito legal ler. E teve até um que me contou a história todinha do livro que leu. Tinha uma historinha lá dos amigos de Jesus. E quando que a cobra pediu para eles não comerem a maçã, então aí dois humanos, um humano e uma humana comeram. Uma cobra disse para não comer uma maçã, e quando o humano e a humana comeram, eles viraram cobras. Viraram cobras, tá certo. Vamos a outros assuntos de hoje do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. Depois do adiamento, começou hoje, enfim, o júri da chacina do Carandiru, em São Paulo. 26 PMs são acusados no Fórum Criminal da Barra Funda. Em 2 de outubro de 1992, 111 detentos foram mortos no complexo penitenciário do Carandiru. No Rio, a prefeitura proibiu a circulação de vans em 11 bairros da zona sul da cidade. Além de causar sobrecarga no sistema de transporte público e no trânsito desses locais, a medida foi motivo de protesto de motoristas hoje. O Papa Francisco recebeu a visita do premier espanhol Mariano Rajoy e sua esposa. De presente, ganhou uma camisa da seleção da Espanha assinada pelos jogadores. A Venezuela continuará na linha de Hugo Chávez. Foi eleito como presidente o seu herdeiro político, Nicolás Maduro, mas o candidato da oposição, Enrique Capriles, pedirá a recontagem dos votos. Desde o último sábado, o Boeing 737 da Lion Air, que fez um pouso forçado em uma praia da ilha de Bali, está parcialmente submerso na água. Todos os 108 ocupantes sobreviveram. A Indonésia vai iniciar as investigações. Em Londres, hoje começaram os ensaios para o funeral da ex-premier britânica Margaret Thatcher. A cerimônia acontece na quarta-feira, dia 17, com mais de 2.000 convidados e 800 soldados das Forças Armadas.
Bom, logo mais amanhã você terá informações atualizadas sobre este incidente que aconteceu nos Estados Unidos hoje. Essas duas explosões que deixaram 23 feridos e 2 pessoas mortas no finalzinho da maratona de Boston. Amanhã nós viremos com informações atualizadas. E aqui termina a União Brasil desta segunda-feira. Você fica daqui a pouco às 7 da noite com o programa Esporte União. E a gente se vê amanhã. Muito obrigado pela sua companhia. União Brasil, informação além da notícia.